Bonjour, meus amores. Áudio de interpretação do livro Mulheres que Correm com os Lobos, capítulo 2, A Tocaia ao Intruso, o princípio da iniciação. Esse capítulo, que fala de uma história chamada Barba Azul, né, um conto chamado Barba Azul, traz pra gente um conceito que eu acho, um conceito não, vários conceitos, né, mas uma máxima de pensamento que eu acho absolutamente necessária, vital, item de sobrevivência para nós mulheres, principalmente se, no seu caso, você tem histórico de muitos relacionamentos ruins, histórico de relacionamento agressivo ou passivo-agressivo, ou com pessoas extremamente narcisistas que te manipularam, que mentiram, que traíram. Se você se coloca nesse lugarzinho, né, de dedo podre, sempre atrai o mesmo tipo de pessoas, ou ainda, se você está numa relação, né, se você ainda está numa relação que tem essas características e que você tá sentindo cheiro de problema, tá? Então, de uma forma macro, né, caso você se identifique com algum desses itens, este conto é para você. E já aviso que tem lições aqui que eu acho é, que elas precisam fazer parte desse contexto de maturidade da mulher, principalmente. E são fichas que às vezes caem e elas não são fáceis de serem entendidas e aceitadas, porque fala de uma fragilidade nossa que chega a ser quase que violenta, né? É uma fragilidade que abre a porta para que outras pessoas nos desrespeitem, nos maltratem. E quando a gente está falando, principalmente, né, de um relacionamento homem-mulher, onde a mulher ainda habita um corpo muito imaturo e jovem, apesar da idade, né? Então, ela tem um comportamento, uma psique muito jovem, independente da idade dela, as consequências podem ser bastante tristes, né, e traumáticas. Então, especialmente, né, nesse contexto, eu sinto que os ensinamentos desse conto são muito importantes. Então, vamos lá, Barba Azul. Como sempre, eu vou ler alguns pedaços e fazendo as pausas para interpretar. Primeiro, ela fala de uma questão e de uma denominação, digamos assim, do que é um predador natural, tá? Ela diz: embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuída a uma criação negligente, o que que ela está falando aqui? Embora, né, grande parte do sofrimento de uma pessoa esteja atribuída à forma como ela foi criada, pelo pai, pela mãe, pelo cuidador, existe também, dentro da psique, um aspecto contra natura, inato, uma força voltada contra a natureza. Então, ela está falando que internamente, independente de como você foi criada ou criado, existe um aspecto natural da psique, né? Um desvio, digamos assim, né? Do que seria o natural de uma psique saudável, que é uma força que vai contra a nossa própria natureza, contra o nosso instinto, contra aquilo que nos protegeria do sofrimento, como ela menciona aqui. O aspecto contra a natura opõe-se ao que for positivo. Ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia e contra o que for selvagem. Lembrando que selvagem é uma palavra que ela sempre usa para falar sobre esse instinto, essa intuição, né, da mulher. Trata-se de um antagonismo debochado e assassino que nasce dentro de nós, e mesmo com a criação parental mais cuidadosa, sua única função é a de tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas sem saída. Então ela chega à conclusão que mesmo quem foi muito bem criado, né, quem recebeu muito amor, quem teve um lar, né, funcional, estruturado, ainda assim está passível de cair nessa armadilha que é natural da psique, porém que atua contra o estado natural saudável
de uma mulher conectada com ela mesma. Resumindo, ela tá dizendo assim: ninguém pode te ajudar, né? Ninguém pode te poupar, de cair nessa armadilha da sua própria psique. Portanto, não venha você, Alecrim, né, dizer que você é muito madura e você é muito letrada, né, porque você, sei lá, sua mãe é psicóloga, ou você é psicóloga, ou você, enfim, tá imune a isso porque ninguém está, a não ser que já tenha, né, amadurecido em alguns aspectos que ela menciona, inclusive aqui no livro nós vamos abordar. Aí ela continua: esse predador natural isola a mulher da sua natureza intuitiva. Quando termina seu trabalho destrutivo, ele deixa a mulher com os sentimentos entorpecidos, sentindo-se frágil para seguir adiante na vida. Suas ideias e seus sonhos jazem a seus pés, esgotados de qualquer animação. Então, olha aqui, ele está dando um sintoma. Ela diz que quando nós estamos vítimas desse predador natural, normalmente, né, nós sentimos esses nossos sentimentos e instintos cada vez mais fracos, né, fragilizados, entorpecidos, e a gente mal tem aquela pulsão para seguir na vida. Ó, suas ideias e seus sonhos jazem aos pés. Portanto, qual é uma forma da gente identificar se estamos vítimas nesse momento de um predador natural? Se a gente não acredita em nós mesmas, se a gente desistiu dos nossos sonhos, se a gente se acha impotente, se a gente não escuta mais a nossa intuição, se a gente se vê muito dependente do outro e não da própria libido, né, dos próprios sonhos, das próprias ideias, ó, esgotada, sem ânimo. Então, tudo isso é sintoma, né? Opa, eu sinto isso. Talvez você esteja nesse momento sendo vítima desse predador. Aí ela começa agora a contar a história do Barba Azul para a gente entender alguns aspectos. Então, Barba Azul nada mais é do que o nome atrelado a um personagem, né, de um conto que ela diz aqui ser originado na América do Norte, onde dizia-se que este ser, ele tinha uma barba azul. E daí, gente, honestamente, vamos começar do começo. Ela tá falando que existia um ser com uma barba azul. Pessoas têm barba azul? Homens, né, têm barba azul? A não ser que eles pintem? Não, e não é o caso que ela diz aqui, né? Que era uma barba pintada. Era um ser de barba azul, um azul inclusive índigo, muito forte. Quando a gente olha para uma coisa e ela parece muito estranha, geralmente é porque ela é muito estranha mesmo. Só que nós mulheres, e depois a gente vai se aprofundar nisso, a gente tem a grandíssima mania de olhar para uma coisa, achar ela muito estranha, todos os nossos instintos gritarem dizendo isso é muito estranho. Só que em algum lugar da nossa linda cabecinha, a gente começa a se contar uma história para tentar justificar essa estranheza e transformar a estranheza em algo peculiar. Fica aqui, tá? Que a gente vai chegar lá no momento que ela fala exatamente sobre isso. Dizia-se que este ser cortejava três irmãs ao mesmo tempo. Três irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul. Normal. E por isso se escondiam quando ele chamava. Se escondiam diante da estranheza. Isso é instinto, né? Isso é sabedoria interna. Uma coisa muito esquisita, tá me chamando, eu me escondo, né? Eu saio de cena. Porém, num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. E neste passeio, colocou as três moças e a sua mãe, inclusive, né, em cima dos cavalos, ofereceu guloseimas, ou seja, chamou para jantar, abriu a porta do carro, trouxe um chocolatinho.
Tava perfumado, o carro era bonito, o restaurante era legal. Enfeitou a cauda do pavão, não é mesmo? Sim. Passaram o dia lá, né? Que gostoso, tudo muito legal. E aí começaram a pensar as irmãs: bom, talvez este homem não seja tão mal assim. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante, como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das duas irmãs mais velhas voltaram e elas juraram que não veriam o Barba Azul de novo. Porém, a irmã mais nova achou que se um cara podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mal assim. Quanto mais ela falava consigo mesma, gente, presta atenção. Quanto mais ela falava consigo mesma, quanto mais ela contava historinhas para ela mesma, quanto mais ela criava versões desse cara que não eram as reais, eram as versões que ela queria que fossem as reais, para que ela pudesse justificar o injustificável. Veja que as irmãs mais velhas representam o quê? A sabedoria. Lembrando que todos os contos desse livro, eles são extremamente metafóricos, né? Quando ela fala de irmã mais velha, irmã mais nova, mãe, barba azul, ela não está falando literalmente, né, do que o texto traz em palavras. Por isso que muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade de ler esse livro, porque não conseguem aprofundar na simbologia que ele traz. As irmãs mais velhas, que até gostaram daquele dia, mas falaram assim, ó, eu juro que eu não ponho mais o meu pé aqui, são representam os pedaços da nossa maturidade e da nossa sabedoria que fala assim: "Ah, tá bom, me levou para jantar, tava legal, tava cheiroso, mas tem uma barba azul aí, né, amor? Que você não vai conseguir me convencer do contrário, porque tá bem na sua cara o problema." Né? Alecrim. Então, a mulher mais sábia, mais segura, mais conectada com ela, com ela mesma, que tem essa maturidade emocional, tem vivência, ela não se deslumbra por qualquer coisa, principalmente diante de um fato muito esquisito. A irmã mais nova representa uma psique mais nova, né? Uma pessoa mais imatura, mais iludida, mais ludibriável, mais desconectada de si mesma. E geralmente essa pessoa, que é a que quer fazer dar certo, né? É a mais aventureira. Inclusive, tem um aspecto, né, da jovialidade aqui dessa irmã, que depois ela comenta mais pra frente no livro, que fala sobre. Quão aventureira nós somos, né, quando a gente é mais nova, e o problema da gente ter esse instinto muito despreparado para a vida, que quer se arriscar o tempo todo, que acha que pode vencer, né, aquilo que ninguém vence. Então, um jovem, né, mesmo na forma literal, né, quando uma pessoa é jovem em idade, ou quando ela fica velha em idade, mas não amadurece emocionalmente, é aquela pessoa que valoriza muito o risco, que se coloca em situações arriscadas porque precisa da paixão, precisa da emoção, precisa provar para as pessoas, né, que ela é mais esperta, ou que ela vai mudar aquele cara, que com ela ele vai ser diferente. Todo esse comportamento, né, muito arriscado diante de algo que está óbvio, né, de se colocar como isca para um predador muito maior, muito mais assustador que você, porque a sensação que eu tenho com esse conto também é que o Barba Azul, ele passa, né, uma imagem de pelo menos eu leio assim, uma pessoa mais velha e estranha, uma pessoa mais velha, estranha e poderosa, né, uma pessoa mais velha, estranha, poderosa e intimidadora,
E que, né, dentro de um contexto de mais maturidade, seria, né, um ser que você olharia e falaria assim, cara, eu sou um, um bichinho desse tamanho aqui perto desse predador enorme. É como se a gente, como se fosse um ratinho assim olhando para um leão e falasse, né, sabe aquele ratinho, aquele gatinho se olhando no espelho e vê um leão? Isso, né, num sentido de autoestima, pode ser muito, muito poderoso, mas isso na juventude e na imaturidade é uma grandíssima burrice. Porque você se achar maior, mais preparado, mais esperto do que você realmente é, diante de um predador que de fato é maior e mais perigoso que você, é burrice, né? É burrice um rato lutar com um leão. O rato corre do leão e com sorte escapa. E essa questão, né, que ela diz aqui, inclusive, né? Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia. E sua barba também parecia menos azul. Gente, eu já fiz isso na minha vida, tá? E assim, eu posso ver, assim, ó, diante de meus olhos, alguns momentos bem específicos que tinha uma barba muito azul na minha linda, assim, ó, de cara comigo. Era a coisa mais errada, mais estranha, mais improvável na minha frente. E aí eu comecei a criar as historinhas na minha cabeça até que eu me convenci que aquilo não era tão estranho assim. Você já fez isso? Por que que a gente faz isso? Porque a gente é jovem, porque a gente é imatura, porque a gente tá desconectada do nosso instinto, porque a gente se acha poderosa demais, porque a gente acha que com a gente vai ser diferente, ou porque a gente quer muito que uma coisa dê certo e a gente nega as evidências que estão gritando que esta coisa vai dar errado. Quando Barba Azul pede a mão da irmã mais nova em casamento, ela aceita. E conclui que ia se casar com um homem distinto. Distinto. Ela está usando a palavra distinto para se enganar e não dizer a palavra errado, suspeito, assustador, estranho. Você já fez isso? Você já usou termos, enfim, completamente desconectados da realidade que para você soavam aceitáveis para tapar o sol com a peneira? Fica aí, né? Essa perguntinha para você mesma responder dentro de seu coração. Veja que existe um ponto para a gente refletir. A mãe, ela foi no encontro, né? Na tarde lá, na floresta, passeio. A mãe foi. E essa menina casa, mesmo assim. Isto quer dizer que estamos, né, deduzindo que, mesmo na presença da mãe e das irmãs mais velhas, as irmãs mais velhas foram safas o suficiente para não cair na ladainha, mas a mãe não consegue evitar. Por que que a mãe não consegue evitar? Ela não diz aqui, mas o que que a gente pode deduzir? Primeiro, às vezes o ser mãe não significa que a mulher amadureceu o suficiente. Então, quem foi que disse que a mãe viu toda essa problemática? Né? Não está escrito aqui, a gente está deduzindo. Quem foi que disse que a mãe sacou tudo isso? Segundo, mesmo que a mãe tenha sacado, e aí aqui talvez você também tenha as suas histórias para contar, né? Quantas vezes a sua mãe tentou chamar a sua atenção, te dar bons conselhos. Quantas vezes a sua mãe disse, né, que aquilo estava muito estranho, que aquilo estava esquisito, que talvez você estivesse se metendo numa fria, mas a mesma jovem, né, que está chamando uma barba azul de distinta, ela vai
afirmar em sua própria cabeça que a mãe não sabe de nada, né? Que a mãe não entendeu, que os tempos são outros. Isto é uma característica muito presente na nossa juventude. Nós não ouvimos as pessoas mais velhas, tá? A minha geração, eu tenho hoje 39 anos, a minha geração já é uma geração que não tem o mesmo respeito pelos pais, é uma geração que já se desconectou, né, da sabedoria dos mais velhos. As pessoas mais novas ainda que eu penso que, né, existe hoje uma tendência ao jovem ser muito empoderado, né, o jovem ter muito acesso à informação e ele realmente acreditar que ele sabe mais do que uma pessoa mais velha. E, gente, você pode ler 60 livros, né, ter acesso à internet, etc. Existe uma sabedoria que ela é absolutamente conectada com a vivência, né? Uma pessoa de 20 anos nunca vai ter vivido tanto quanto uma pessoa de 40. Isso é um fato. E é claro que uma pessoa de 20 pode ter sido exposta a mais experiências que uma de 40. E eu nem estou dizendo que necessariamente uma pessoa amadurece com o passar dos anos, mas ela vive coisas, né? Ela se depara com fatos que é inegável, né? Uma pessoa mais nova não se deparou. Então, a questão da mãe aqui, ela fica, né, um pouco solta, porque a gente não consegue deduzir, né, se a mãe era também muito ingênua, que pode acontecer, ou se essa menina não deu ouvidos à mãe, né? E aí a gente fica aqui, também tirando as nossas próprias conclusões em função da nossa própria história, que é o que realmente importa, né? A gente fazer essa associação. Aí tá, casou. Um belo dia, este Barba Azul vai viajar e ele fala pra mulher: Olha, eu vou passar um tempo fora. Pode convidar sua família para vir aqui, pode comer, pode beber, pode fazer o que você quiser, tá? Aqui no castelo. E toma aqui as chaves, tá? De todos os cômodos para você abrir aqui, né? Enfim. Mas tem apenas uma porta que você não pode abrir. Ele diz, né? Você pode fazer o que quiser, pode entrar em qualquer aposento, com exceção de um. Só que ele não diz que aposento é esse. E quando as irmãs chegam, ela conta isso para as irmãs. Ela fala assim: olha, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente só não pode entrar em uma porta. Aí a gente volta a se perguntar: por quê? Por que que não pode entrar em uma porta? O que haveria por detrás dessa porta? E veja, é uma porta que está trancada com chave. Então, se tem alguma coisa, né, sobre uma pessoa trancada com chave que você não pode acessar, e esta pessoa é o seu marido, agora a gente tem dois problemas, né? A gente tem uma barba azul bem esquisita, que a gente não sabe exatamente o que é, só que agora a gente tem um fato. Ele está escondendo alguma coisa de você. E o que o marido poderia esconder de uma esposa? Uma coisa boa? Talvez não, né? E é exatamente o que a gente vive muitas vezes no dia a dia. Uma pessoa que, sem nem titubear, tá? Porque assim, ele não titubeou, não, tá? Ele não, ele falou com todas as letras. Tem uma coisa aqui sobre mim, porque tá na casa dele, que você não pode ver. E tá trancado às sete chaves, entendeu? Então, assim, você não pode ver mesmo, porque eu não vou deixar exposto e eu não te autorizo a entrar. E quantas vezes a gente se relaciona com uma pessoa que deixa muito claro algo sobre ela e ainda assim a gente insiste em aceitar. Tem uma frase que eu e as minhas amigas a gente fala muito, num grupo que nós temos de WhatsApp, que foi uma delas que trouxe.
essa frase, mas eu acho que eu já até cheguei a ouvir em outros lugares também, eu não sei, a autoria, mas ela diz o seguinte: quando uma pessoa falar alguma coisa sobre ela, acredite. Quando uma pessoa dá sinais de quem ela é, acredite. Quando uma pessoa deixa muito claro algo estranho sobre ela, acredite. Porque, por que a gente não acreditaria? Por que que uma barba azul vira distinta e não estranha? Por que que um marido esconderia com chave algo da esposa? Então, veja que o livro está insistindo, né, na temática de que, principalmente nós mulheres, muitas vezes por conta da ingenuidade que é exaltada pela sociedade, porque em algum lugar da sociedade é bonitinho a mulher ser ingênua, é bonitinho a mulher acreditar em tudo o que o homem diz, é bonitinho que ela não é ideal que ela não incomode, que ela não questione, que ela aceite. Por quê? Ah, eu já te dei um castelo, eu já casei com você, tô aqui a quantidade de roupa que você tem, comida, o que que você quer encher o saco? Né? No mundo corporativo, a gente chamava isso de o famoso o cala-boca, né? Do tipo assim, toma o seu bônus aqui, né, no final do ano e não enche o saco, apesar de todos os problemas. Então, às vezes, o cala-boca da mulher dentro de um relacionamento, ele tá alocado, né, de diversas formas que o homem constrói exatamente para que ela coloque tudo numa balança e não ache esse problema tão problemático assim. E assim, não questiona. Você já tem tudo aqui, né? Já tem tanta coisa, já recebeu tanto, ainda mais hoje em dia, né? Que parece que o simples fato de uma pessoa se relacionar com você, ela já tá te dando muito. E aí, as irmãs mais velhas, né? Olha lá de novo. As irmãs mais velhas dizem: não, vamos procurar essa porta, vamos abrir sim essa porta que ele tá falando que não pode. Por quê? E aí elas começam, né, a tentar abrir todas as portas, nanana, e de repente elas se tocam que tem uma chave, tá? Tinham várias chaves. Elas abriram todas as portas que deu com todas as chaves que estavam ali, exceto uma. E em algum momentozinho, ela diz assim: enquanto isso, ouvia um ruído estranho, deram uma espiada na esquina do corredor e que surpresa! Havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. E então, quando elas tentaram usar a chave, ó, uma pequena porta que elas demoraram para achar. Então, né, já tem uma simbologia aí. Quando elas abrem o quarto, no quarto havia uma enorme poça de sangue, ossos humanos enegrecidos, crânios e pirâmides de maçã. Desculpa, e crânios estavam empilhados nos cantos como uma pirâmide de maçã. Então elas abrem o quarto, que não podia abrir, né? Que é assim, não, isso aqui você não pode ver. O que que tinha lá dentro? Sangue, esqueleto, crânio. Fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram uma nas outras arquejantes com o peito arfando. Meu Deus, meu Deus. A irmã mais nova olha para a chave e esta chave está sangrando, cheia de sangue. Por quê? Porque a chave, né, o que foi a ferramenta que ela usou para abrir essa porta, e veja qual foi a ferramenta, o que que a chave simboliza? Um lugar mais maduro dentro dela, e não só maduro, mas também curioso. Ou seja, ele diz que não pode, você acha isso estranho, algo dentro de você te encoraja a ir atrás para saber do que se trata, que é um lugar mais maduro, porque veja, ela não foi sozinha.
as irmãs mais velhas estavam juntas. Isso quer dizer que ela, na inocência dela, não teria ido. Ela, junto com um pouco mais de instinto, com um lugar um pouco mais maduro, acompanhada, né, da sua versão mais ousada, mais pronta para enfrentar o problema, aí foi. Ela não foi sozinha. Ela teve que chamar a intuição, ela teve que chamar a coragem, ela teve que chamar a curiosidade, ela teve que chamar, né, essa fortaleza interna dentro dela para acompanhar. Então, isso é a chave, né? Isso é o que abre a porta. É o nosso instinto, é a nossa intuição, é a coragem. E aí, de fato, quando ela abre e vê tudo aquilo, a chave está manchada. Mas veja o que ela tenta fazer. Esconde a chave no bolso, corre para a cozinha. Quando ela chega, ó, esconde a chave. Então, assim, ó, não quero ver, né? Esconde a coragem, esconde a intuição, esconde aquilo que abriu a porta. Mas quando ela chega lá, quando ela chega na cozinha, o vestido dela tá manchado. Então, ela colocou a chave no bolso para não ver, só que a chave manchou o bolso, manchou o vestido. O que que isso quer dizer na vida real? Acontece uma coisa estranha, você usa a sua intuição, vê, finge que não vê. Acontecem mais coisas estranhas que estão te passando a seguinte mensagem: amor, não tem como desver isso daqui. E aí as coisas seguem acontecendo. Por quê, gente? Uma pessoa esquisita, uma pessoa que está escondendo algo sobre ela, ela não deixa de dar sinais. Toda hora ela escapa. Uma hora é uma mentirinha, uma hora é uma coisa esquisita que você pega, uma hora é um comentário de outra pessoa que não bate com aquilo que tinha sido dito, é um sumiço, é a ex que é doida, né? Toda ex é doida. Toda ex tem uma história horrível para contar sobre essa pessoa, mas todas elas são doidas. O Alecrim é que é a vítima, né? De todas as doidas. Então, assim, não vai desver, porque a chave começa a manchar tudo que ela toca. Mas veja que ela não desiste, tá? Ela diz o seguinte: ela esfrega a chave com vigor, mas nada conseguia deter o seu sangue. Ela leva a chave para fora, tira as cinzas do fogo da lenha, cobre a chave de cinza, esfrega mais ainda, coloca no calor do fogo para cauterizá-la. O que é isso? O que é a tentativa de cauterizar uma ferida? Como é que, né, é possível você tentar cauterizar uma ferida aberta? É o bate-a-sopra. É o bate-a-sopra, né? É a pessoa que faz uma merda, aí vai e te agrada, né? Faz uma coisa muito errada, aí te manipula, né? Finge que não é nada daquilo e começa a fazer um monte de coisa boa pra você acreditar. Então é a pessoa que tem um problema, né? Quando você chega no auge do problema, a pessoa jura de pé junto que vai mudar e ela de fato muda por um tempo. Só que aí aquilo não se sustenta, né? Aí o problema volta. Então veja que ela tá o tempo todo tentando resolver o problema que na verdade é a solução. Porque ela tá tentando fazer com que a chave pare de mostrar o sangue para ela. Ela tá falando assim: eu não quero mais ver. Só que a chave sangra. Né? Então é assim, quando você tá tentando fazer uma relação dar certo, mesmo sem ela dar, você tá falando assim, não quero mais ver esse problema, né? Ah, ele mudou. Ah, agora ele tá bonzinho. Ah, agora ele me levou pra jantar. Ah, agora ele jurou de pé junto. Ah, olha como ele tá se comportando. Não adianta, gente, porque passa o tempo e as coisas voltam. Aí ela pega e guarda a chave dentro do armário. Põe a chave lá, acabou, não quero mais ver. Aí, assim, é aquele momento que você fala assim, não vou ver. Não vou ver. Aí você desconecta. Tá vendo? Pôs a chave longe, dentro do armário, desconecta. Aí você se afasta das amizades que estão te dizendo, né, que existe um problema ali. Você se afasta de todo mundo que tá vendo o problema junto com você. Você para de fazer terapia, um clássico, né? Você para tudo o que te faria olhar pro problema, você tira do seu campo de visão, põe no armário e
Adiós. Não, não verei. Aí o santo chega. Ô, querida, voltei. E aí, foi tudo bem aqui? Tudo bem aqui. Se divertiu? Me diverti. Ah, viu suas irmãs? Vi minhas irmãs. Tá tudo em ordem aqui com a casa? Tá tudo em ordem aqui com a casa. Muito bem. Então me devolve o chaveiro, né? Com as minhas chaves. Aí ela devolve o chaveiro com uma chavinha faltando que tá lá no armário. Ele bate o olho e diz: Tá faltando uma chave aqui. Aí ela, deve ter perdido, porque eu fui cavalgar com as chaves e devo ter perdido uma. Mas, obviamente, né? O Alecrim bota ela contra a parede e diz: Você abriu o cômodo que não podia, né? Você viu o que não era pra você ver. E, né, é sua traidora. Então, se você viu e você entrou naquele quarto, então agora você vai se juntar a elas, naquele quarto, assim. Aí, assim, ó, agora eu vou ter que te matar. Alguém já ouviu essa historinha? Mas foi você que me obrigou a ter esse comportamento, porque foi você que se meteu onde não era chamada. Foi você que provocou tudo isso. Tipo, eu vou ter que te matar agora. Eu vou ter que te trair. Eu vou ter que mentir pra você, porque você é chata. Eu tive que te trair, porque você não correspondia às minhas expectativas. Ninguém nunca viu nada disso, né? Não, nunca, imagina. Aí ele deixa muito claro, né? Bom, então agora eu vou te matar. E ela fala assim: tá, mas então, por favor, deixa eu só me reconciliar aqui com Deus antes de morrer. E ele, tá bom, justo. O que que é o se reconciliar com Deus? Quando você vê que você tá na beirada do precipício, né? No auge da problemática, no fim da linha, algo dentro de você que não é nem teu, né? É espiritual, é intuitivo, é a força da natureza que você tira não sabe de onde, é aquele respiro assim que você dá para fora da água e enxerga o sol, né? O céu, bota o oxigênio para dentro. É aquela faísquinha mínima de impulso, de coragem de lutar pela sua própria vida, né? De não se render a essa morte. E aí, morte, né? Obviamente, é literal. Às vezes não, infelizmente, mas na maioria das vezes sim, que é quando você volta para dentro para reunir toda essa sua força que não é nem tua, muitas vezes, que pode ser inclusive, né, religiosa, energética, amigos, família, mas enfim, você vai buscar algum recurso para sair desta cilada. E aí ela se ajoelha, reza e começa a gritar pelas irmãs. Irmãs, irmãs. Ela diz: Vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Gente, isso é totalmente simbólico, tá? Ela tá gritando dentro dela, assim, ó, sabedoria, sabedoria, né? Algum tipo de discernimento, o meu lugar mais maduro, o meu instinto, a minha intuição, a minha voz interna. Vocês estão vendo os nossos irmãos? O que que são os nossos irmãos? Uma energia masculina, a força, né? Porque assim, dentro desse contexto, quem que vai dar conta de um homem grande, maior? Aí, presta atenção, presta atenção. Aqui, a jovem, ela se dá conta da enrascada que é se meter com gente maior do que ela. Aí aqui, a não acha mais tão engraçado se meter em aventura. Aí aqui ela tá falando assim, putz, eu não tinha forças pra lidar com esse cara, porque ele é maior, porque ele é mais poderoso, porque ele é mais velho. E de novo, gente, eu não tô falando num sentido literal, tá? Não é que uma mulher mais nova não tem condição de lidar com um homem mais velho, não é sobre isso. É que uma mulher ingênua, uma mulher despreparada emocionalmente, ela não vence um cara mais malandro do que ela.
Um cara que tá vendo a ingenuidade dela, ele tá se aproveitando da ingenuidade dela. Ele tá do alto, enxergando a vulnerabilidade, a fragilidade e se aproveitando disso. Ela é que tinha que ter se tocado, que ela não tinha condição de lidar com aquilo. Por quê? Porque é jovem, porque é aventureira, porque ela vai salvar o mundo, porque com ela vai ser diferente, porque ela é especial. Aí aqui ela se dá conta assim, cara, eu sou pequena pra lidar com esse monstro. Eu não dou conta disso daqui. Aí ela tem que chamar o quê? Um lugar mais masculino, a energia masculina, da força, da guerra, da briga. Aqui é o momento em que a mulher ela topa a briga, né? Ela vai até o fundo, ela vai atrás, ela levanta provas, ela se une às pessoas que antes ela tinha se afastado. Porque lembra? Não, se essas pessoas aqui estão enchendo meu saco para que eu veja a realidade, eu vou me afastar delas. Aqui ela se une de novo, ela pede ajuda, ela pede o amparo da família, dos amigos, de pessoas mais fortes, ela se resguarda, né, em um terreno um pouco mais propício para que ela vá para a batalha munida de coisas que antes ela tinha ignorado, né? Então ela começa a acessar a rede de apoio, a terapia, se programa financeiramente, faz o pé de meia dela, começa a procurar outro lugar para morar. Enfim, é aquela preparação, né? É a preparação. Ele acha que ela tá se preparando para morrer, mas ela tá se preparando para matá-lo, que significa sair, né, dessa encrenca. Então ela fica ali um tempo, né, ela fica lá rezando, né, que é se conectando com tudo isso, chamando as irmãs, chamando os irmãos, ou seja, chamando essa rede. E quando ela vê os irmãos, né, ela diz na história, ah, sim, os irmãos estão chegando. Ou seja, quando ela se dá conta que sim, ela já tá pronta para ir para a guerra, porque ela não tá mais sozinha, os irmãos chegam e matam o Barba Azul, né? Ela não morre. E, ó, no instante em que o Barba Azul entra nos aposentos, com as mãos esticadas para agarrá-la, os irmãos chegam galopando pelo corredor do castelo, entram no quarto, encurralam o Barba Azul e ali mesmo com suas espadas avançam contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando até derrubá-lo ao chão, matando-o afinal e deixando para os abutres. Eu gosto desse final ainda. Deixando para os abutres comerem os seus restos. Doeu? Aí. Então, vejam. Eu acho esse conto, gente, absolutamente, assim, atual. Fala com a gente, né, de uma forma muito profunda. Acho que muitas de nós já passou por isso. Talvez algumas estejam passando por isso. Ainda passarão por isso, mas percebem a quantidade de informação que existe neste conto, só nessa primeira parte, para a gente já se tocar e pensar melhor sobre nosso comportamento e nossas escolhas? Pois bem, então, daqui para frente no capítulo, a gente vai começar a fazer algumas análises mais profundas em relação ao conto, mas vejam que só nessa introdução, que aula, né? Porém, esse capítulo é bem longuinho, então nos próximos áudios ela vai trazendo contextos para a gente entender com ainda mais detalhes como a gente identifica essas situações e sai delas, ok? Então por hoje é isso. A gente se encontra no próximo áudio. Beijo!